toca primeiro ou não? Oi, vizinhos! Bem-vindos a mais um episódio do Prosa e Prato, aqui da nossa página Brasília Comércio e uma parceria com o canal Lume. E hoje a gente veio, claro, falar dessa experiência gastronômica, do negócio, né, gastronômico, só que hoje tem um tchan a mais, porque a gente não vai falar só de comida, a gente vai falar também de hospedagem e de vinhos do DF, isso mesmo. Hoje eu tô aqui com o Danilo, da Casa Vitor. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Hoje a gente vai aqui falar um pouquinho da Casa Vitor, a gente vai conhecer um pouquinho mais como que funciona essa questão da hospedagem, dos vinhos também, vocês fazem, né, os próprios vinhos aqui no DF, que tem Sim. se destacado. Então, vamos começar conversando aqui um pouco para a gente entender como é que nasceu a Casa Vitor, como que surgiu a ideia de ter uma vinícola aqui no DF, já que antes, quando vocês começaram, não era tão normal, né? Sim. Começou tudo em 2019, outubro de 2019, quando meus tios Carlos Vitor e Marina Malheiros, que são os fundadores da Casa Vitor, resolveram plantar as videiras na propriedade através de um grande amigo, de um convite, de um grande amigo que é o Ronaldo Triaca, proprietário da Vila Triaca, o Rodrigo e o Bebeto, da Fazenda Ercoara. Essas três pessoas fizeram um convite para o meu tio e ali eles iniciaram essa jornada que era totalmente desconhecida, que se a gente for falar de plantio de videiras para fazer vinho fino em Brasília, é tudo muito novo. Então, meu tio topou essa ideia lá em 2019 e a gente vem trilhando essas descobertas, né, do mundo do vinho em Brasília desde 2019. E vocês trabalham não é só com a vinicultura também, vocês trabalham com hospedagens, com restaurante. A partir de quando que surgiu as hospedagens e o restaurante também? A parte do restaurante, tudo a gente define como enoturismo, né? É onde a gente abriu a vinícola para receber as pessoas, além de mostrar os nossos vinhos, a gente mistura com a gastronomia e a hospedagem. É como que se um produto fosse atrelando ao outro, já que você tá lá dentro da vinícola, as pessoas querem dormir lá na vinícola. Então, foi uma coisa que foi levando a outra de uma forma bem natural. Abrimos a Casa Vitor por volta ali de finalzinho da pandemia, 22, e para receber as pessoas para um jantar harmonizado no jardim a céu aberto. Que delícia! E dali partiu as ideias que a gente precisava de um local coberto, porque tinha um período de chuva e a gente fechava a Casa Vitor. E a gente foi evoluindo, temos um restaurante fechado agora, e essa evolução depois partiu para a parte de hospedagem. E a parte de hospedagem vem começando, né, tracionando de uma forma bem calma, bem delicada, para que a gente monte as nossas características dentro das hospedagens. Então, a gente tem uma casa e ela tem 3 quartos e acomoda até 6 pessoas. Ah, legal. E aí vocês também têm um restaurante que o pessoal pode tanto se hospedar para jantar e almoçar lá, quanto quem não vai se hospedar, é isso? Isso. A experiência do jantar harmonizado, ela inicia às 16 horas e vai até às 21 horas. Então, muitas das pessoas vão de van porque a gente limita ali a 45 pessoas por evento, por sábado, né? E muitas pessoas a gente indica o transporte, a van, que é a Enotur, que ela é uma empresa especializada em fazer serviços de transporte para as vinícolas lá do Padef. Interessante. E a gente abre a casa para hospedagem, só que a nossa casa é muito concorrida e é muito procurada. Então ela está sempre lotada. E até quem, né, queira hospedar lá, faça com antecedência. Então, a gente faz o pacote onde a pessoa pode se hospedar e ir para o jantar harmonizado, né? Ou a pessoa pode ficar só hospedada também com a gente sempre monta pacotes exclusivos para as pessoas lá dentro. Nunca é muito genérico, sempre é exclusivo para atender o que o meu visitante ele quer naquele momento. Legal. Então, falando da parte dos vinhos, qualquer uma das duas experiências, elas já estão incluídas. O City... como que eu chamo? City Tour? Então, passei, Ao vinhedo? Um enotour, é um tour guiado. Um tour guiado ao vinhedo. Isso. Já está incluído, então, em qualquer uma das experiências ou algumas específicas? Se vai só ao restaurante, não tá? Como é que funciona? Tati, já está tudo incluído, né? Por exemplo, a gente tem 3 produtos que eu vou falar assim, né? Na Casa Vitor de experiências de enoturismo. Uma é o tour guiado com degustação. Ele ocorre sexta, sábado e domingo. As pessoas chegam lá na vinícola e a gente fica 1h30 juntos. Ela começa com um tour guiado
de apresentação do vinhedo, do método de condução, e logo depois a gente vai para um ambiente super exclusivo nosso, onde tem uma degustação de 3 rótulos exclusivos da nossa casa. E cada rótulo é acompanhado com um elemento gastronômico, um queijo, uma parte de charcutaria, pães de fermentação natural que é feito na Casa Vitor, Ó, que e legal. as nossas geleias também. E a gente vai explicando como cada vinho pode ser harmonizado com a parte das comidas. É uma coisa um pouco mais técnica, mais rápido, mas é um bate-papo informal, tá? A segunda proposta é o jantar e almoço harmonizado. Os dois têm o mesmo modelo de serem em 5 etapas. Uhum. Entrada, segunda entrada, terceira entrada, prato principal e sobremesa. É bem servido, então. Bem servido. Você Legal. come bastante, bebe bastante. Tem que beber. E é tudo misturado com as nossas histórias. Então, não é só os pratos, não é só os vinhos. É sobre a gente. Então, é sobre história, sobre vinho, sobre gastronomia. Sobre a família. Sobre a família. Então, sobre como que a gente está ali. Como que a gente está posicionando cada elemento daquele lá. E tem a hospedagem. A hospedagem é uma coisa um pouco mais exclusiva por conta do tamanho, mas a gente encaixa ali dentro também quando as pessoas querem ficar com a gente dentro da vinícola, né? Muito legal. E a vinícola, ela é familiar. Vocês mantêm ali a organização familiar, é isso? Exatamente. A vinícola Casa Vitor, hoje, ela pertence aos sócios fundadores Carlos Vitor, Marina Malheiros e os seus 3 sobrinhos, Renata Vitor, Gabriel Malheiros e Danilo Laterra, que sou eu. Eu sou casado com a Renata Vitor. O Gabriel é sobrinho da Marina, tá? E a Renata é sobrinha do Carlos Vitor. Então, todos aqui compõem a composição da empresa. Somos 5 sócios e cada um com uma atribuição diferente, que é o que faz a nossa engrenagem sempre ficar girando. Cada um faz o que tem mais aptidão para fazer e que mais gosta de fazer. Legal. E funciona muito bem quando a gente faz com amor, né? E o que realmente a gente gosta. Funciona, porque eu não vou falar que a gente está cada um na sua zona de conforto, porque a gente, todos os dias, a gente está se desafiando a fazer coisas novas, né? Eu estou me desafiando a cada vez mais aprender sobre o campo, meu tio se desafiando cada vez mais a aprender sobre receber as pessoas, falar com as pessoas, minha tia se desafiando em gastronomia, na parte de sommelier, o Gabriel se desafiando na parte financeira, a parte toda burocrática da empresa, e a Renata, que é minha esposa, é a gerente geral de tudo. Então, ela olha para todos os pontos da empresa: atendimento, gastronomia, vinho, a parte completa de enoturismo, hospedaria. Então, ela vai tentando guiar todos os pontos ali para que essa engrenagem não pare de girar. Muito legal. E essa engrenagem, ela também serve... Parece que vocês são todos sócios, algumas das vinícolas daqui do DF são sócios da Vinícola Brasília, é isso? Exatamente. O nosso negócio de empresa familiar, de vinícola familiar, é pequenininho. É uma vinícola boutique. É uma vinícola que tem essa proposta e ela sempre vai ser assim, né? Só que no começo do nosso projeto, quando eu falei que recebemos o convite do Ronaldo Triaca, da Fazenda Ercoara, foram convidando ali, tanto o Ronaldo, quanto o Rodrigo, o Bebeto, quanto o Carlos Vitor, mais amigos. Então, o convite para esses mais amigos, formamos 10 famílias que resolvemos criar uma empresa em comum, que é a Vinícola Brasília. Então, são 10 pequenas vinícolas familiares conectadas à Vinícola Brasília, que é o nosso negócio em conjunto, onde lá a gente compartilha maquinário, infraestrutura, a parte de pessoal de vinificação, e a gente consegue colaborar ali e dividir esses custos para que a gente tenha vinhos de altíssima qualidade, maquinários extremamente tecnológicos e pessoas extremamente bem qualificadas para executar um ótimo vinho que temos aqui no Distrito Federal. Então é assim que funciona um pouquinho do nosso ecossistema entre vinícolas. Vinícolas, boutiques pequenas, conectadas a uma marca maior que é a Vinícola Brasília. Muito legal. E eu queria entender um pouco mais como é que funciona, porque essa com certeza é uma dúvida das pessoas que estão assistindo aqui. Porque a Vinícola Brasília, ela então vai fazer os vinhos de cada uma das vinícolas, mas também vocês misturam uvas das vinícolas e criam os próprios vinhos da Vinícola Brasília também, além dos próprios com as próprias uvas, certo? É isso? Isso, exatamente. Você pegou a ideia. Como é que funciona? A Casa Vitor produz as uvas. Ela tem toda a parte de plantio.
tá? Assim como a Vila Triaca tem toda a parte de plantio dela e os outros sócios têm toda a parte de plantio. Cada um planta o que mais gosta na sua propriedade. Então, quando eu falo mais gosta, é Syrah, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Marcelin, Cabernet Franc, Tempranillo, as variedades de uva. Sim. A gente, após a colheita, leva todas as uvas para a Vinícola Brasília, tá? Essa uva, ela é processada e ela é vinificada e ela vai para um tanque separadamente escrito o nome da vinícola que entregou a uva. Então, vai ficar um tanque separado com o meu nome, Vinícola Casa Vitor. Então, lá eu tenho uma quantidade de vinho, tá? Quando eu chego um certo momento que aquele vinho está pronto, eu separo um percentual dele para fazer o meu vinho com a minha marca própria, Tá, legal. Vinícola Casa Vitor. E destino parte daquele vinho para a Vinícola Brasília fazer os vinhos dela com a marca própria. Só que todos os sócios também separam esse percentual para entregar para a Vinícola Brasília. E a Vinícola Brasília pega um pouquinho de cada para montar toda a linha de vinhos específica da Vinícola Brasília. Que legal. Hoje a Vinícola Brasília tem branco, rosé, tinto, espumante. Então, ela precisou, por exemplo, de 5% do meu vinho Syrah para compor um vinho Syrah da Vinícola Brasília. Então, ela pega 5 do meu, 10 do outro sócio, 5 do outro sócio, para compor somente um vinho da Vinícola Brasília. Um que é muito conhecido é o Monumental. Esse Monumental, ele pega ali um pouquinho de cada um dos sócios para compor aquela linha da Vinícola Brasília. Que legal, muito genial essa ideia, né? E é entre amigos, então, são todos amigos uns dos outros, todos amigos se juntaram para criar a Vinícola Brasília e ter a sua própria vinicultura. Você ter sua própria indústria, né? Não fazia sentido no começo do nosso projeto, o custo seria muito alto para cada um montar uma indústria separado. Sim, entende? Com certeza. Então, a gente montou uma indústria junto, onde, dando um exemplo, né, besta, assim, uma prensa custaria R$1 milhão, dividido por 10. Ela viabilizou a compra para Casa Vitor, por exemplo, que é pequena. Sim. Então, o custo ficou dividido e ficou mais acessível. Com E isso certeza. para tudo dentro da empresa. Então, hoje a gente acessa alta tecnologia com um custo dividido com meus 10 amigos, os meus 10 sócios, que são cada elemento da Vinícola Brasília. Então, bacana. talvez isso tenha encurtado muito tempo para a gente no mundo do vinho, sabe? A gente começou com um projeto muito bem desenhado no mundo do vinho e a gente conseguiu entregar vinhos com alta qualidade, até porque a nossa matéria-prima, a uva, ela é muito boa. A produção dela é muito boa. Então, a gente, através do autoconhecimento ali dos equipamentos técnicos, a gente conseguiu ter também vinhos de altíssima qualidade linkados ao ótimo profissional que a gente tem, que é o nosso enólogo, que é o Marcos Vian. Então, tudo isso deu certo para a gente falar que a gente está no ramo aqui de Brasília há 7 anos na viticultura. 7 anos não é nada. Não é nada, até porque eu fico chocada como já os vinhos do DF são premiados lá fora, inclusive do Brasil. França, Itália, a gente já vem alcançando prêmios fora Brasil. A gente já alcançou vários prêmios aqui dentro do Brasil, chamando atenção, e conseguimos agora botar os nossos vinhos para avaliações fora do Brasil. E eles também vêm conseguindo agariar essas premiações lá fora. E para a gente, além de ser uma surpresa, é uma felicidade tremenda. Com certeza. A gente sabe que o nosso vinho é bom, mas quando ele passa por uma avaliação muito técnica, a gente fica com aquela felicidade muito boa que o trabalho está sendo bem feito, né? Muito legal. E os vinhos daqui do DF, por mais que pareça que não, muita gente não sabe que a gente tem vinho aqui no DF. A que tu atribui essa dificuldade de alcançar esse público de Brasília? Eu acho que aquela muita novidade. Teve aquele boom no começo, quando a Vinícola Brasília lançou. As pequenas vinícolas começaram a abrir as portas para receber, mas é tudo muito novo. A gente vem fazendo um trabalho ali de marketing, tentando divulgar para as pessoas, conversar com as pessoas, só que é difícil. Tá difícil, tá de pouquinho em pouquinho para as pessoas conhecerem, e a gente tem uma barreira nesse meio. Uma barreira que ainda existe um preconceito muito forte com o vinho brasileiro. O vinho brasileiro vem se provando ainda por muito tempo. E quando a gente fala de vinho de Brasília,
a gente tem uma barreira que o muro sobe um pouco mais. Sim. E a gente está quebrando essas barreiras. Uhum. E o que quebra essas barreiras? Alta qualidade, alto profissionalismo e levar as pessoas para dentro da vinícola conhecerem o nosso trabalho. E isso está mudando um pouco. Então, o boca a boca está começando a aparecer muito. Então, a gente está misturando um misto de boca a boca, levando as pessoas para dentro da propriedade, tentando investir bastante na parte de marketing para que as pessoas nos conheçam. Uhum. Eu acho que faz parte do caminho. Mas eu ainda encontro muita gente, Tati, quando a gente conversa, mas tem vinícola em Brasília? Sim. Aonde fica? Não, é o PADEF. Mas o que é o PADEF? Sabe? É. Às vezes eu me surpreendo, mas hoje eu venho sentindo que as pessoas têm conhecido cada vez mais. Legal. Mas ainda a gente não... Talvez a gente não tenha furado a bolha definitivamente. Aham. Eu tenho uma página de divulgação e já fui, né, à vinícola de um dos sócios de vocês, lá da Vinícola Brasília, e o pessoal ficou enlouquecido. Um monte de gente que não sabia que tinha vinícola aqui passou a saber e Sim, quis ir conhecer, sim. ir para os próximos eventos que eles vão fazer. E eu percebi realmente, assim, uma coisa que eu não imaginava era que muita gente ainda não tem esse acesso. Geralmente, eu acho que as pessoas ainda querem associar vinhos ao Rio Grande do Sul quando se fala em Brasil. Sim. Mas o DF está quebrando essa barreira e eu vejo vocês se destacando cada vez mais. E com certeza o trabalho de marketing, o apoio das páginas também, das páginas locais aqui do DF, vão com certeza mudar esse cenário em pouco tempo, eu tenho certeza. Faz muito sentido, porque a gente precisa de todos esses pontos. A gente precisa do trabalho do influenciador que já vem nos ajudando desde o que a gente começou. A gente tem uma rede de apoio, né, com os sommeliers, com a parte dos... pessoal que degusta muito vinho e Sim. os influencers de vinho. Até quando você foi visitar, você foi na Marquese, Isso. da Renata, do Fabrício. Aham. Às vezes, eles fazem os eventos esporádicos, eles marcam por ano a quantidade de Isso, almoço, é bem mais jantar. reduzido, né? A quantidade de eventos deles são reduzidas. Renata e o Fabrício são duas pessoas extremamente queridas e fizeram, eu acho que foi um sunset, não foi? Com Foi. Eu música. fiz dois. Eu Fez fui dois? fazer o jantar harmonizado, e aí tinha som de sax no pôr do sol. Nossa. E depois eu fui no Sunset, mas no Sunset todo mundo enlouqueceu, porque tem o DJ, aí tem No a vinhedo, né? pizza, o vinho. No vinhedo, No no vinhedo. Isso é ótimo, porque cada sócio vai tentando fazer alguma proposta E dando a sua cara, né? dando a sua cara. Então, hoje, a gente pode falar que Vinícola Brasília recebe, Casa Vitor, Vila Triaca, Ercoara, a Marquese faz os eventos esporádicos e é legal acompanhar na rede social de cada um para ver Exato. qual a programação de cada um, mas cada um tem o seu perfil, sabe? Dá para ir visitar todo mundo. Sim. E isso que é legal, eu acho que isso é muito inspiração que a gente tem das pessoas que vêm trabalhando com a viticultura há muito tempo, que é o Rio Grande do Sul, né? Hoje o Rio Grande do Sul é o nosso espelho de como a gente vai fazer isso, A gente né? tem que olhar para quem já chegou lá, né? Para se inspirar. Exatamente, a gente não... a gente quer criar o nosso, a gente quer criar a nossa cultura. Só que Brasília não tem a cultura de viticultura, de enoturismo, mas a gente está desenhando a nossa. Mas a gente tem pessoas que trabalharam e carregaram essas pedras por muito tempo. Então, a gente tem essa parte de inspiração, tanto na parte de enoturismo do Rio Grande do Sul, dos vinhos do Rio Grande do Sul. Então, tudo que a gente puder ter como espelho lá, a gente vai ter. Até para ver o que deu certo, o que não deu, já trilharam esses passos antes. Então, é muito mais fácil para quem vem por Muito, trás, né? muito mais, porque começar tudo do zero, ter a parte de pioneirismo numa região assim, é muito difícil. Sim, E eles passaram por dificuldades muito altas com lá. certeza. Nosso enólogo é um dos principais enólogos do país. E eu vejo o trabalho que ele tem. É um cara muito, muito, muito bom. E a gente só tem a aprender. E ficar com a humildade de saber que a gente está trilhando um caminho que a gente vai chegar lá. Sim. Mas a gente está começando. E Mas a muito gente vai chegar legal lá. ver tu também respeitando e exaltando todo esse trabalho lá no Rio Grande do Sul. Sim, E é assim que a gente cresce, eu acredito também nisso. sim. A gente se espelhando e vendo, né, qual foi o caminho traçado, o que deu certo, o que não deu, pra gente se inspirar e não falar algo bom ou ruim, é simplesmente acompanhar, né, e Sim. fazer do seu jeito. Isso é muito especial também, fazer do próprio jeito, colocar a própria cara. Exatamente, Tati. Eu acho que isso pode ser em todos os trabalhos, Sim. sabe? E eu tenho muitos amigos lá no Rio Grande do Sul, sabe? E eu vejo o trabalho que eles fazem lá e toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou para lá.
eu vou para lá ver um pouquinho como estão fazendo, Uhum. como que acontece, Sim. sabe? E eu até recomendo muitas pessoas, eu vou viajar para fora, vou para o Chile, vou para a Argentina, beleza. Mas você já viu a potência que a gente tem no Rio Grande do Sul? Você já viu o que estamos começando a fazer aqui em Brasília? Goiás? Então, quando eu falo ali da viticultura, a gente pode pegar aqui Brasília, a gente pode pegar Goiás, a gente pode pegar Minas Gerais, que é um grande berço Sim. hoje da viticultura nacional. Eu fiquei impressionada no evento que a gente se conheceu melhor, né? Sim, Eu tava conversando com o pessoal e eu ouvi isso, que tem em Minas, tem no Goiás, tem estados que eu não imaginava que tinha vinhos. e tudo possível com a técnica que a gente utiliza aqui, Sim. né? Que é a dupla poda, colheita de inverno. Vamos falar disso? Pode ser? Qual que é o diferencial daqui? Porque aqui a gente tem um clima seco, Sim. bem diferente do Rio Grande do Sul, que lá é mais úmido. Uhum. Como é que é o diferencial dessa terra? Como lidar com ela? Tá. Vamos falar assim, o Rio Grande do Sul, ele colhe as uvas dele no verão, tá? Pode ser a gente definir ali que janeiro, fevereiro, março, eles estão fazendo ali a parte de colheita deles. Começa um pouco mais pelas uvas brancas e vai concluindo até as uvas tintas, que é um período de maturação um pouco maior. As uvas brancas são um pouco mais precoces. E às vezes eles acabam colhendo as uvas dele lá no período de chuva. Tem safras que chove demais, tem safras que chove de menos, e isso para a qualidade da uva influencia bastante, tá? Uhum. Então por isso que o Rio Grande do Sul às vezes consegue ter safras muito históricas, muito boas, e algumas outras safras que não é que cai qualidade, mas eles acabam perdendo um pouco do volume deles lá e o trabalho fica um pouco mais cansativo Uhum. para você entregar um produto final com uma altíssima qualidade. Só que existe um técnico, um agrônomo, que ele se chama Murilo Albuquerque Regina. Eu posso falar que foi o cara que mais se debruçou sobre o estudo de como que a gente poderia mudar esse cenário. Foi quando ele voltou de um doutorado na França que ele estava fazendo e ele resolveu mudar o ciclo da maturação da uva. Então, ao invés dela estar amadurecendo ali na primavera e no verão, ele inverteu ali e jogou para o outono e inverno em Minas Uhum. Gerais. Então, na região lá de Minas Gerais, onde que ele conseguiu fazer esse estudo conectado com a IPAMIG, ele conseguiu fazer com que a uva amadurecesse dentro de um microclima muito bom para a uva, onde a gente tinha dia quente, né, onde a gente tem também aqui em Brasília dia quente, noite fria e umidade do ar baixa. Isso para a maturação da uva é muito interessante. Acúmulo de açúcar, compostos fenólicos gerais, antocianinas, catequinas, resveratrol. Então, tudo isso da maturação da uva dentro desse ciclo de outono e inverno que a gente tem, a gente posicionou a nossa colheita para o final do inverno. Uhum. Então, a gente colhe as nossas uvas aqui em Brasília quando está frio, quando o clima ele está bem seco, a gente não tem nada de chuva e o produto final acaba que sendo vinho fino é de altíssima qualidade, porque a gente tem a matéria-prima, que é a uva, muito boa. E a gente chama a técnica de dupla poda, porque para fazer essa jogada para o outono e inverno, de maturação da uva, a gente realiza 2 podas na videira. Uma ali finalzinho de setembro e uma em fevereiro, tá? E a gente colhe em agosto. Então a gente dá 20 e poucos dias, mais ou menos, ali, depois da nossa colheita em agosto, faz a primeira poda. Uhum. Depois a gente realiza uma segunda poda também em fevereiro. E depois de fevereiro vai se iniciar todo o ciclo de floração, a brotação, floração e amadurecimento dos cachos para colher em agosto. Então é tudo realmente adaptado pro clima daqui. Porque se fosse replicar o que acontece, talvez lá em Minas, mesmo em Minas, que é um clima talvez um pouco parecido, deve ter alguma diferença ou outra, Mas a ainda mais diferença, no sul, né? isso, uma diferença de dias, Tati. Mas assim, Uhum. de Minas Gerais é muito parecido com o que a gente tem aqui. É a Entendi. mesma Porque o clima se técnica, parece muito. parece muito. É a Entendi. mesma técnica, é a dupla poda. Legal. O que é muito diferente é o do Rio Grande do Sul, porque a gente Aham. não conseguiria colher nossas uvas aqui no verão. Tá. O nosso verão aqui é muito chuvoso e abafado. Uhum. O nosso solo está extremamente encharcado. Então a gente não tem uma qualidade da uva muito boa para fazer um vinho muito bom. Uhum. Então a gente conseguiu posicionar. Mas por que o Rio Grande do Sul então não colhe no inverno? Tá? O inverno do Rio Grande do Sul é bem rigoroso. Ah, sim. E o verão é muito quente O também. verão é muito quente. O nosso inverno aqui não é tão rigoroso assim. Uhum. Então a gente tem dias relativamente frios. A gente entre 4 dias relativamente quentes, né, entre 30 e 35 graus, e noites relativamente frias. Uhum. A gente lá na propriedade tem 8, Nossa, lá é 9. gelado de noite.
a temperatura baixa muito. Então, a gente já marcou mínimas de 5 graus. Caramba. Então, isso é bom para a uva. Isso, no período de maturação, é legal. Legal. Então, isso é um dos fatores que fez com que a gente tivesse uma alta qualidade. Muito por essa pessoa ter estudado tanto, né? Por Murilo ter esse autoconhecimento agrônomo, que ele conseguiu entender como que ele ia manejar. Foi fácil? Não foi fácil. Imagina. Foi lá em 2000, 2001, quando ele começou, e 2010, 2009, 2008, 2010, quando foi começar a ter os primeiros vinhos, e Brasília começou só em 2018. Então, já tem um período, mas dentro da viticultura muito curto, e muito estudo, muito aperfeiçoamento, muito entendimento de como a gente faria um produto bom. Bacana. Mas agora sim, esse quadro aqui, ele é de prosa e prato. Então, é claro que eu não ia deixar da gente falar aqui do restaurante de vocês, que vocês têm por lá. Qual que é o tipo de comida que vocês servem por lá? Tá. Hoje, a nossa comida é muito voltada para o sabor, tá? Por que eu falo para o sabor? A gente tem um jantar e um almoço que são em etapas. Um em 4 etapas, outros em 5 etapas. Isso é muito legal. Só que a gente quer aplicar a nossa característica. O meu tio, ele é nascido em Brasília, de família mineira. A minha tia é mineira, nascida no Vale do Jequitinhonha. Oh, Então, ela quer trazer um pouquinho de Minas da Gerais, Minas, né? né? Claro, Pra quem não gosta gastronomia. de uma comida mineira também? Não tem erro. Então, ela quer trazer um pouquinho disso, sabe? E hoje ela quer botar o toquezinho mineiro. E hoje o nosso cozinheiro tem essa visão, né, de como minha tia sonha em fazer, como que ela quer fazer. E então nossos pratos podem variar ali de carne de pato, polenta com Ai, cupim. adoro polenta. E hoje a gente está aplicando, agora que a gente vai fazer uma mudança de menu, pratos bem sazonais. Então, imagine ali que você tem um prato com uma característica francesa, mas redesenhada e aplicada por um mineiro, sabe? Legal, Então que é mais ou menos isso. delícia. São pratos que vão funcionar de formas sazonais dentro desse menu em etapas, só que com a nossa característica brasileira. Pode ser pratos com característica italiana, mas desenhado pelo brasileiro, de como que é o tempero brasileiro e o jeitinho do mineiro. Vai ser assim. Muito bacana, eu adorei. Mas então vocês trabalham estritamente com menu de etapas. Não dá Exatamente. para ir só comer um prato. Tem que realmente entrar na experiência de menu de etapas. Isso. Hoje é vendido assim, né? A gente vende o pacote de almoço ou jantar harmonizado, Tá. né? Com essas etapas. Futuramente, quando a gente tiver uma estrutura melhor, aí sim, a gente vai querer montar pratos onde você vai sentar à mesa, né? E pedir alguma coisa da sua preferência dentro do nosso menu. Mas hoje sempre é montadinho o menu em etapas, a gente manda para o nosso visitante, faz as adaptações de glúten, Ah, sim. lactose, vegano, vegetariano, toda a parte de substituições de restrições alimentares, Importante alergias. Então a gente tenta atender todo mundo, mas dentro da mesma característica, Tati. Não é porque a pessoa não come carne que ela não vai ter a mesma experiência da pessoa que come carne, que o prato é completamente diferente, que dentro da harmonização do vinho mude. Não, ela vai ter a mesma experiência do que todos estão tendo com a harmonização também. Bacana. Porque o vinho e a comida têm que encaixar, né? E a intenção é essa, né? Vocês são uma vinícola. A comida, ela vem para ser harmonizada, né? Isso, porque a comida sozinha, ela tem que estar gostosa, tá? O vinho sozinho, ele tem que estar bom. Os dois juntos têm que conversar. Os dois juntos têm que ficar bom também. Não dá pra, tipo, a gente comer, aí tomar o vinho, aí criar um terceiro sabor na nossa boca que não é legal. Pode criar um terceiro sabor, mas aquele terceiro sabor tem que ser bom, sabe? Tem que harmonizar. Tem que harmonizar. Não dá pra gente colocar e surgir um sabor na nossa boca desagradável. Sim. Isso que não tá legal. Por isso que a harmonização tem que ir muito bem ali, para que a gente encaixe. Nem o vinho atropele a comida, nem a comida atropele o vinho. Para que esse conjunto vá muito bem, né? Então, a Casa Vitor, ela tem 2 tipos de menu em etapas. Um mais etapas e o outro menos etapas. Todos harmonizados com vinho, certo? Todos harmonizados com vinho. E como é que o pessoal vai fazer? Eles podem simplesmente chegar para essa experiência ou tem que fazer prévia reserva?
sempre com prévia reserva, porque a gente tem um número limitado de pessoas por evento. Nosso restaurante ele comporta 55 pessoas, só que a gente gosta É de um número trabalhar. bom. É bom, é bom. Só que a gente gosta sempre de trabalhar pelo conforto, 40, 45, pra gente é Uhum. legal, porque a gente consegue dar atenção exclusiva para as pessoas, né? E cada parte do menu vai harmonizando de forma diferente, né? Da forma saborosa que eu falei, né? Comentando. E quando as pessoas chegam lá, elas precisam marcar previamente ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Hoje o nosso maior portal de comunicação e divulgação é o Instagram, é da Hum, Vinícola Casa Vitor, legal. né? E é por lá que as pessoas marcam, são direcionadas para o WhatsApp e a gente já sabe o roteiro de cada uma, o que come, o que não come, se quer fazer algum tipo de mudança, se tem alguém que precisa de algum auxílio, porque é zona rural. Sim. Então, a gente tem uma. Cadeirante, vocês conseguem resolver? Conseguimos receber, a gente tem é zona rural, mas a gente tem uma mínima acessibilidade que a gente consegue atender as Bacana. pessoas. Então, através desse primeiro contato, a gente vai resolvendo tudo. Ele Uhum. pode acontecer via Instagram ou via WhatsApp. Os dois caminhos ali funcionam. Bacana, muito legal. E vocês fazem eventos de casamento, aniversários ali na vinícola, no restaurante? Faço, Me conta um pouco dessa faço. experiência, então, que o pessoal pode ter lá. Eu casei na vinícola, então. Ah, claro, né? Lógico. Em 2023, eu e a Renata, a gente casou lá na vinícola e foi um evento teste. Um evento teste para ver de como que iria acontecer. Legal. E a gente entendeu que dá para fazer casamentos e depois de 2023 a gente já fez alguns aniversários, casamentos, confraternizações. A vinícola está aberta sempre para receber, mas sempre com um número, né, controlado, Reduzido. reduzido. Então a gente É uma entende, experiência de alto padrão, então tem que sim, ser mais restrito mesmo. é, muito pela logística, por como que a gente imagina receber. Então, a gente sempre imagina ali 150, mais ou menos, de máximo de pessoas. Então, dentro dessa proposta, quem quer sonhar em casar na vinícola, está aberto. Então, ensaio fotográfico, eventos de casamento, jantares exclusivos, almoços exclusivos, eventos corporativos, a gente faz bastante. Legal. Ah, Fora várias outras coisas, assim, que as pessoas gostam de realizar dentro da vinícola. Do ano de 2026 a gente já tem bastante coisa marcada, principalmente pro período que não chove. Que é Escolhe. é o mais legal, né? Porque vai ter É, aquela vista bonita do pôr do dá sol. pra fazer a céu aberto, né? Então Sim. todos os eventos podem acontecer a céu aberto. Eu Mas casei a dá céu pra fazer aberto. no evento fechado também, na época Dá. de chuva, dentro da vinícola da Casa Vitor. Isso, igual agora, a Casa Vitor não fecha mais. Uhum. Durante todos os períodos do ano ela tá aberta, por conta que a gente tem um restaurante fechado e climatizado agora. Legal. E me tira uma dúvida: esses eventos que vocês fazem, é, é o restaurante da própria vinícola da Casa Vitor ou o pessoal pode contratar por fora? Como é que funciona? A gente pode oferecer as duas propostas, né? Eventos fechados, pode ser toda a parte de menu da Casa Vitor, toda a nossa equipe atendendo a parte do evento, ou a pessoa pode contratar um buffet de fora Ah, e legal. executar o buffet lá dentro. Interessante. Pra gente é super tranquilo. Uhum. Única coisa que a gente sempre pede, né, é que os vinhos sejam os nossos, Claro. né? Porque Tá fazendo o evento na Casa Vitor, tem é, que ser vindo da é, Casa Vitor. é uma forma da gente conseguir falar sobre o nosso vinho também. Legal. E até sempre, todas as oportunidades que eu tive de fazer os eventos lá dentro, eu falei isso, e os vinhos sejam os nossos. E todo mundo ficou extremamente feliz, porque é exatamente o que as pessoas querem. Sim. Não, vai ser os vinhos de vocês todos. Então, nossos vinhos conseguem atender de forma muito boa também. Mas pode levar o buffet, pode ser o nosso, pode fazer uma coisa mais simples com os nossos mobiliários, pode trazer de fora. Então, fiquem à vontade. A Casa Vitor é uma vinícola, ela não é um salão de festas. Então, as pessoas sempre entendem que quando elas querem casar na vinícola, tem essas coisas que precisam ser organizadas, né? A experiência na Casa Vitor, literalmente, tem que ser com os vinhos da Casa É, Vitor. isso aí. E agora vamos voltar um pouco para falar de vinhos. Tá. Essa experiência dos vinhos, como que vocês criam o sabor dos vinhos? Porque tem mistura de uvas, vocês preferem criar algum sabor que, no ponto de vista de vocês, vocês gostam, ou vocês vão atrás para descobrir qual que é o paladar do cliente Casa Vitor? Uhum. As duas coisas, tá? Hoje, para a gente elaborar um bom vinho, ele começa no campo, ele começa no vinhedo. Então, desde que a gente está amadurecendo nossas uvas, a gente vai analisando para ver qual ponto que a gente vai realizar a nossa colheita, o que a gente precisa fazer para fazer um vinho.
Vou dar um exemplo de um vinho Syrah tinto, para a gente fazer um vinho Syrah tinto mais frutado, que tenha uma característica mais leve, que seja para tomar em momentos mais descontraídos, que seja um vinho com um custo um pouco mais reduzido, que seja um vinho que atenda a grande maioria das pessoas. Isso eu preciso entender a uva que eu tenho para, na hora da vinificação, fazer um vinho com esse perfil, tá? E esse perfil é um dos perfis que estão mais aparecendo no mercado hoje. Os jovens estão procurando vinhos brancos, rosés e vinhos tintos mais leves, fáceis e menos alcoólicos. Interessante. Então, isso é uma mudança de mercado. Então, a gente dentro da Casa Vitor vai observando isso também, de como o mercado está se comportando e como o público está procurando vinhos. Vinhos brancos leves, rosés leves e os tintos também com uma característica frutada mais leve. Porém, a gente ainda tem um mercado ainda muito forte que gostam dos vinhos mais elaborados, vinhos com passagem por barricas de carvalho francês, americano, com esse tipo de característica mais defumada, vinhos mais extraídos, encorpados. Então, a Casa Vitor vem olhando para os dois públicos. Fazer um vinho que passe por barrica, tenha característica, né, que traga esse defumado, essa parte gastronômica precisa ser encaixada também, porque os vinhos cada vez mais encorpados precisam ser trabalhados de uma forma correta. E os vinhos mais frutados também, que a gente consegue trabalhar com um público que procura por isso também. Então, eu trabalho no sabor do vinho para os dois públicos. O público que gosta disso, de vinhos frutados, vinhos leves, refrescantes, e o público que procura um vinho passagem por barrica, encorpado, né? Um vinho que dentro de um jantar ali atenda muito bem, né? A parte de comida gordurosa, carne de caça, massas gordurosas, essas coisas. Legal. E já que a gente está falando de vinhos, eu queria que tu desse aqui uma dica, 2 dicas na verdade. Primeiro, um vinho de entrada para quem não conhece ainda a Vinícola Casa Vitor e ainda não provou um vinho de vocês. E depois, um vinho para quem já está acostumado com o mundo dos vinhos e quer conhecer a vinícola, conhecendo o melhor vinho, aquele mais para quem realmente conhece. Tá. Para vinho de entrada, se a gente pudesse começar, talvez, a educar o nosso cliente, né? Até ensinar o que a gente vem trabalhando aqui de vinhos em Brasília, eu recomendaria um vinho mais leve, né? Um Pinot Noir, que a Casa Vitor produz. E é um vinho leve, refrescante, que dá para tomar em qualquer momento, né? A Pinot Noir tem uma característica de ser um vinho bem mais delicado. E se eu fosse recomendar um vinho para chamar atenção, para ser aquele ovinho, seria o nosso Gran Reserva 4 Altitudes, Casa Vitor. Legal. Hoje o Gran Reserva 4 Altitudes é o nosso ícone da casa, é o vinho que consegue alcançar todas as premiações possíveis e é o que mais chama atenção. É um Syrah, 100% Syrah, com um trabalho com barricas, e o Pinot Noir é um vinho leve, refrescante, sem trabalho com barricas, então os dois casam muito bem em momentos diferentes. Legal. E o vinho, ele faz toda a diferença, né? Na experiência de um prato. Então, vocês fazem essa harmonização, mas vocês também fazem degustações, sem a parte de harmonização com comidas? Sim, sim. Esse tour guiado que eu falei no começo é um tipo de degustação que ela pode ser sem a comida também. Então, as pessoas vão entender cada vinho que a gente vai tomar. Então, eu vou apresentar o branco, vou apresentar o rosé e vou apresentar um vinho tinto. E nessa degustação, eles vão conhecer todos os vinhos da vinícola ou é um de cada uva? Como São funciona? 3. São Tá. 3 vinhos. Ela vai conhecer um Sauvignon Blanc, vai conhecer um Rosé de Syrah e vai conhecer um outro vinho tinto. Às vezes a gente coloca o Pinot, a gente coloca o Syrah, a gente coloca o Marcelin, no futuro que a gente vai produzir o Cabernet Franc. Então, cada um entra num momento diferente, tá? Para as pessoas conhecerem. São 3. Hoje a Casa Vitor tem mais vinhos, a gente produz Syrah, Pinot Noir, Marcelin, Sauvignon Blanc, Rosé de Syrah. Então, essa aí é só a degustação de 3 vinhos. No jantar harmonizado, entram mais vinhos. Entendi. E só que harmonizando com o sabor da comida, né? E para quem quiser comprar os vinhos da Casa Vitor, quando for à vinícola, ali vai estar disponível para compra, certo? Todos. Legal. E aqui em Brasília, o pessoal consegue encontrar em algum lugar os Consegue. vinhos de vocês? Principalmente, a gente tem posicionado em vários restaurantes hoje de Brasília, então as pessoas conseguem localizá-los. Super Adega
consegue encontrar os vinhos de Brasília, alguns da Casa Vitor também. E a gente está começando a trabalhar um trabalho de posicionamento também com mais locais, onde as pessoas vão encontrar com melhor facilidade os nossos vinhos. Mas, principalmente, quer encontrar os vinhos da Casa Vitor, fala com a gente no Instagram, fala com a gente no WhatsApp, que a gente tem um serviço de entrega também dos vinhos em Brasília Legal. com muita facilidade. Então, pedi um vinho hoje da Casa Vitor, até amanhã, final do dia, na próxima manhã, o vinho está sendo entregue. E aí entra em contato, então, na página de Instagram da Casa Vitor. Instagram, achou o WhatsApp nosso, pode entrar em contato. Toda Brasília a gente entrega. Eu tô morando fora. A gente manda também, despacha os vinhos para onde a pessoa estiver. Olha, que legal! Vocês estão muito estruturados. Tem que Adorei. vender. Tem que botar o vinho pro Brasil inteiro. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho da experiência de hospedagem lá na Casa Vitor. O que vocês oferecem ali de experiência? Além da hospedagem, claro. É uma casa, tá? 3 quartos. Suíte, semi-suíte e um quarto de solteiro. Acomoda até 6 pessoas. Só que o meu maior público hoje da Casa Vitor são casais. Então, a casa, se um casal ter a hospedagem dele, ele fica sozinho na casa inteira. Né? A casa tem cozinha, mobiliada, tem tudo. Mas ele fica sozinho na casa inteira. Mas também pode ser uma proposta para grupo, para família. Né? Então, a gente, quando aluga a casa para um casal, o casal fica sozinho. Quando tem um grupo maior, fica na casa inteira. Quando eles estão com a gente, as experiências conectadas são do jantar harmonizado, são de passeios com a gente. A gente está numa região rural muito interessante. Então, os nossos hóspedes podem sair para passear com os proprietários da vinícola. Que legal! A gente pode fazer visitas à Fazenda Malunga. A Casa Vitor ela é vizinha da Fazenda Malunga. A Fazenda Malunga é uma das principais produtoras de orgânicos do Brasil. Sim. E ela fica ao lado da nossa propriedade. Então, a gente vai lá visitar toda a parte de plantio de orgânicos. Os hóspedes podem visitar a estrutura da Vinícola Brasília com os sócios da Vinícola Casa Vitor. Que experiência! Então, é legal também. O meu tio é um cara que gosta muito da parte de lavoura. Então, ele leva os visitantes, os hóspedes, para visitar a parte de lavoura também, plantio de soja, milho, trigo, sorgo. Isso, as pessoas não têm tanta proximidade na cidade. Então, a gente faz esse passeio mais rural, mais imersivo, a parte de plantio. Que legal, muito bacana. E por falar na Malunga, né, que é logo ao lado, vocês acabam usando também os produtos que eles têm por lá, orgânicos, enfim, como é que funciona dentro do restaurante? Vocês aproveitam essa proximidade? Sim, bem lembrado. A proximidade é muito alta, a família, né, a nossa família é muito conectada com a família da Fazenda Malunga. Vizinhos, né? Vizinhos. É o Joivale, a Clevane e suas filhas, que a gente tenta sempre levar os produtos da Fazenda Malunga para dentro do jantar harmonizado, da parte de gastronomia no geral. Então, vários dos produtos hoje utilizados na parte gastronômica da Casa Vitor são produtos orgânicos vindos da Fazenda Malunga. Então, a gente utiliza os queijos A2A2, leites A2A2, toda a parte de hortaliça deles. Então, é um privilégio. É um privilégio ter uma fazenda com essa capacidade, sendo vizinha da vinícola. E chega fresquinho mesmo no restaurante. Demais. E a Fazenda Malunga ela tem um potencial muito forte, né, de desenvolvimento da nossa comunidade. A Casa Vitor, a Vinícola Casa Vitor e a Fazenda Malunga ficam situadas na Colônia Agrícola Lamarão, dentro da região do Padef. Então, a Colônia Agrícola Lamarão vem com um potencial muito forte por conta da potência da Fazenda Malunga, da Vinícola Casa Vitor. Agora a gente tem um vizinho que se chama Bodega Dom Valentim, da Camila Sense e da sua família, montando uma vinícola do lado da nossa, para você ver o potencial que tem agora a Colônia Agrícola Lamarão. Agora só vai crescer, né? Vocês já chegaram lá para abrir caminho para o resto do pessoal chegar. Um novo polo. Um novo Muito polo legal. de vinícolas, um novo polo de passeios rurais. E vocês estão fazendo, vocês abriram essas portas. E agora é só partir para o abraço, né? A gente vai crescer muito ainda aqui no DF, graças a essa abertura que vocês tiveram aqui, Sim. que vocês iniciaram. De pouquinho em pouquinho, né, Tati? Mas é assim, né, que começa, né? Ninguém começa gigantesco, porque quando o salto é muito alto, também a queda é na mesma altura. Pode doer, né? Exatamente. Vocês estão fazendo passo a passo, tudo muito bem pensado, com cautela, e é isso que vai trazer a longevidade para vocês, eu tenho certeza. E agora aqui, vamos falar do futuro. Vamos falar um pouquinho de quais são os planos
próximos e um pouco mais distantes, talvez, da Casa Vitor. Tá. Futuro, né? Eu acho que eu posso definir aqui a médio e longo prazo, Uhum. tá? A Casa Vitor, Tati, eu sempre falo isso lá para os nossos visitantes. A gente hoje só coloca o pé onde está firme, tá? O meu tio, ele tá com 64 anos, minha tia tá com 62 anos, tem os sobrinhos os auxiliando ali, né, nesse tracionamento. Então, a gente vem fazendo as coisas com bastante delicadeza dentro do que a nossa possibilidade permite. A gente tem sonhos muito altos. A gente saiu do jantar harmonizado no jardim, onde as pessoas ficavam sentadas no chão, e foi para um restaurante que a gente reformou o nosso espaço, que eu não vou falar qual é. Quando forem visitar, vão ver como é que é o nosso restaurante. E a gente tem um sonho agora de concluir a nossa cave subterrânea, onde vai ser um espaço de armazenamento dos nossos vinhos, Que legal! uma loja no térreo Aham. e um restaurante vai subir a mais ou menos 4 metros de altura, vai comportar mais 100 pessoas, que tem uma vista Vai extremamente ter um exclusiva. rooftop, então. Também. Nossa, mas eu quero muito ver isso. É sonho a médio e longo prazo. E a gente já está todo com a estruturação de construção dessa parte. E longo prazo, o nosso projeto de hospedagem, onde a minha tia sonha em a gente trabalhar com a parte de mais acomodações. Então, temos um projeto de 6 chalés, que vão ser replicados para mais 6 chalés. Então, o projeto está pronto, a área está preparada. Legal. E é outro desafio que a gente vai começar, mas um pouco mais a longo prazo, aonde a gente conseguir botar o nosso pé e o pé estiver firme. Então a gente vai devagarzinho. Certíssimos. Mas então, em quanto tempo, mais ou menos, a gente deve ver essa primeira parte aí, que seria esse rooftop e a parte da adega subterrânea? Em Isso. quanto tempo, mais ou menos, a gente deve começar a ouvir esses rumores de que vai estar começando essa obra? Acho que a parte da cave subterrânea, no próximo ano, a parte toda de 2026 vai ser focado nela, para a gente conseguir concluir ela. 27, eu acho que vai caminhar toda a parte do restaurante, da parte da loja. Que E vai 28 subir, né, em vai subindo. 2027. E 28, eu acho que a gente consegue trabalhar e fazer bastante coisa ali na parte do restaurante. Então, os 3 próximos anos são de bastante movimentação, são de bastantes experiências. E é legal que o nosso visitante vai poder acompanhar cada tijolo desse, cada parte dessa, de como que a viticultura aqui no Distrito Federal foi sendo montada. Então, a Casa Vitor vai sendo acompanhada com todos os visitantes, cada passo. Cada vez que você for lá na Casa Vitor, você vai ver uma mudança diferente. Nossa, que legal. Então é imperdível, né? Tem que Com ir certeza. ao longo do ano inteiro para conferir as novidades que vão acontecendo na Casa Vitor. Tem várias experiências, Tati. Assim, tem o jantar harmonizado, tem o almoço harmonizado, tem o tour guiado, tem a hospedagem, tem eventos de colheita, que é a vindima. Olha, verdade, tem a vindima. Explica um pouco mais dela. É um evento onde as pessoas podem colher as uvas com a gente. Então, no período de julho e agosto, a gente começa a colher nossas uvas. A gente abre para café da manhã, abre para almoço, para as pessoas colherem as uvas com a gente e terem uma experiência gastronômica também. E a gente vai divulgando durante esses períodos, quando a nossa uva estiver no ponto de maturação correto, a gente começa a divulgar o evento de colheita, que chama vindima, e as pessoas vão para lá colher uvas, conversar, tirar ótimas fotos, almoçar ou tomar um café da manhã com a gente. Que legal. Então conta aqui pro pessoal qual é a rede social para eles entrarem em contato com a Casa Vitor. Tá. A minha rede social é Danilo Laterra. Eu falo bastante dos conteúdos relacionados a vinho, viticultura e a Vinícola Casa Vitor. E o Instagram da Vinícola Casa Vitor é Vinícola Casa Vitor. Lá a gente posta sobre todas as experiências, reposta todas as pessoas que vão nos visitar lá na Casa Vitor. Então, tudo que você quiser saber sobre a Vinícola Casa Vitor, sobre o nosso dia a dia, é só entrar Vinícola Casa Vitor, que vocês vão conseguir acompanhar tudo lá. E tem o meu próprio pessoal, onde eu falo um monte de coisa, falo sobre a minha vida pessoal, falo sobre vinho também. Então dá para juntar as duas coisas lá que vocês vão ver. Eu falando um monte de abobrinha de um lado e a Casa Vitor falando um monte de coisa do outro lado também, que é legal para vocês conhecerem o nosso dia a dia, o dia a dia da nossa família. E o legal das vinícolas é isso, é tudo muito familiar. Então, quando a gente se aproxima um pouco da vinícola, a gente acaba conhecendo vocês, o dia a dia de vocês. Eu tive já essa experiência e realmente é imperdível. Fica aqui a dica para conhecer Casa Vitor, as demais vinícolas ali do Padef. Obrigada, Danilo, por toda essa entrevista aqui. Foi incrível conhecer um pouquinho mais da história de vocês, da Casa Vitor, da Vinícola Brasília. E eu quero muito te agradecer por estar aqui, por confiar no meu conteúdo por aqui.
Obrigada. Obrigado, Tati. Desde que eu te falei desde o começo, né? Quando a gente estava na degustação, eu falei, Tati, vai ser legal. Obrigado pela oportunidade, obrigado de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre vinho brasileiro, vinho de Brasília e os vinhos da Vinícola Brasília, vinhos da Vinícola Casa Vitor. Obrigado. Obrigada. E agora, fiquem aqui acompanhando os próximos episódios. Espero que todo mundo aqui tenha gostado. A gente falou um pouco de comida, a gente falou um pouco de vinho, um pouco de turismo também, com as hospedagens da Casa Vitor. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio do Prosa e Prato. Aqui uma parceria do Brasília Comércio com o canal Lume. Obrigada.